Olá, gente. Vim aqui para falar hoje sobre um tema muito massa que eu venho refletindo há um bom tempo já e também já peguei algumas referências de algumas outras pessoas para vir aqui criar essa minha análise, digamos assim, sobre esse tema, né? E é um tema bem que está no nosso cotidiano, que muitas pessoas às vezes acabam não percebendo isso, né? E é sobre o porquê que a internet está nos afastando de Deus. E eu sempre vou trazer aqui nesse canal que eu vou falar sobre Deus, mas você pode trocar a palavra de Deus por qualquer outra palavra ou outro adjetivo, como por exemplo destino, atração, lei da atração e tudo mais, né? Sobre propósito, sobre vontade de fazer as coisas, sobre procrastinação, enfim, tem diversas outras coisas que tanto pejorativas quanto qualitativas, digamos assim, que você pode utilizar dependendo do contexto para substituir a minha fala de Deus. Mas eu vou falar muito sobre Deus, sobre Jesus, porque tudo que tu fala muito acaba se tornando verdade, né? E uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás é que quando tu entra dentro de uma religião, quando tu vira cristão, cristão não pode estar dentro da tua emoção, ele tem que estar dentro da tua cabeça, né? Quando o teu sentimento, a tua paixão por Cristo está dentro do teu coração apenas, tu só vai ficar perto de Cristo quando tu estiver feliz ou quando tu estiver muito triste e a sua devoção com Cristo vai ficar suscetível às suas emoções. Então não vai ser uma verdade absoluta, né? Então, por exemplo, 2 mais 2 ele é 2 mais 2 independente se tu tá triste, feliz, se tu tá numa festa, se tu não tá numa festa, se tu tá, sabe? Então, Jesus tem que se tornar uma verdade absoluta para ti e não simplesmente algo da tua rotina, né? E uma das maneiras que a gente consegue fazer isso para se aproximar mais é falar mais sobre ele e nos distanciar de certas coisas que fazem a gente se afastar dele. E uma das coisas que eu sinto, assim, senti, olhando assim no retrospecto da minha vida, é que a internet nos afasta de Deus. A internet, ela nos faz a gente se comparar muito. Quando a gente se compara demais, a gente acaba se comparando com coisas humanas. E assim como o pastor Júnior Rochirola fala, ele gosta de comentar muito que a gente, nós somos seres espirituais com experiências humanas, com uma passagem humana. Nós não somos humano com uma experiência espiritual. Primeiro a gente é espiritual, depois a gente é humano. Então, assim como nós temos ouvidos e olhos para esse mundo de agora, nós temos ouvidos e olhos humanos, nós também temos olhos e ouvidos espirituais. E existem várias coisas na Terra que fazem a gente se distanciar e acaba nos deixando surdos e cegos espiritualmente. E uma das coisas que fazem a gente se afastar cada vez mais e nos torna cego, mudos e surdos espiritualmente é a internet. Porque no momento que a gente entra dentro da internet, muito mais se categorizando mais a internet, muito mais pelas redes sociais, digamos assim, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, as nossas visões, as nossas falas, elas são substituídas por uma tela, né? Então vocês podem observar no momento quando a gente está numa rede social, quando a gente está se comparando, quando a gente está ouvindo as outras pessoas falar sobre N coisas, aquelas coisas se tornam a nossa verdade, digamos assim. E faz com que a gente se afaste um pouco do nosso propósito. Quantas vezes a gente não chegou da nossa casa depois de uma rotina de estudo, numa rotina de trabalho, enfim, seja lá o que for, e a gente ficou muito tempo no telefone. E antes da gente chegar em casa, a gente pensou, não, eu vou chegar em casa, ou sei lá, independente onde você vai ir, eu, tu planeja tudo, eu vou fazer isso, vou ser super produtivo, vou produzir para mim, para minha vida, vou chegar em casa, vou fazer um devocional, vou ler minha Bíblia, e aí tu chega em casa e simplesmente os 10 minutos que tu fica no telefone, eles se tornam 30 minutos, os 30 minutos, às vezes, ali faltam 15 minutos para fechar uma hora redonda e tu pensa, não, vou ficar só mais 15 minutos, porque daí vai fechar uma hora redonda e depois eu vai ter tempo de fazer todas as coisas que eu planejei. Aí quando veio, isso aí se tornou uma hora. Ou às vezes nem se tornou uma hora, se tornou, os 10 minutos se tornaram 30 minutos, mas depois quando tu vai começar a fazer a tua rotina que tu planejou, tu descobre que essa rotina tem algum problema que vai demorar muito mais do que tu estava planejando e quando vê, virou uma bola de neve e aí tu se encontra em uma semana sem fazer o teu devocional, uma semana sem ler a tua Bíblia, uma semana sem organizar a tua casa, a tua rotina e a gente sabe que, quer dizer, a gente sabe não, né? Tem muitas pessoas que não sabem,
Mas quando tu tem o teu quarto bagunçado, a tua cozinha bagunçada, a tua sala bagunçada, a entrada da tua casa bagunçada, a tua vida começa a ficar de ponta cabeça, começa a ficar bagunçada também. Então, normalmente, quando a gente olha para nossa mesa, por exemplo, uma escrivaninha onde tu costuma trabalhar, estudar, ler, se ela está bagunçada, nossa senhora, a tua rotina que tu pretende fazer, ela vai ficar muito pior. E a gente sente na pele quando a gente quer tentar tornar Cristo a nossa verdade, quando a gente fica muito na internet, a gente acaba deixando Cristo de lado, o conhecimento de lado, e isso aí acaba deixando a gente cada vez mais frustrado e aquela angústia, aquela coisa vai vindo para dentro de nós. Então, a dica que eu dou para vocês é tornem isso consciente, tenham consciência disso, dessa verdade humana, digamos assim, né? Que o telefone, sim, ele é um grande empecilho para nós. E como eu falei no começo do vídeo, se tu não quer utilizar a palavra Deus, digamos que o telefone ele vai atrapalhar totalmente a tua rotina, teus propósitos. O que que tu quer ser daqui a 5 anos? Como tu se vê daqui a 10 anos? Ah, eu me vejo assim, assim, assado. E o que que tu está fazendo hoje para que daqui a 5, 10 anos tu torne essa tua visão realidade, né? Então, de pouquinho em pouquinho, né? Como diz aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão, a gente torna as nossas rotinas muito mais procrastinadas ou procrastinadoras, ou de grão em grão, a gente torna ela muito mais produtiva, digamos assim, muito mais proveitosa. E isso aí serve para todo mundo, para todas as idades. Serve para ti que é jovem, que tem que estudar para uma prova amanhã, para tirar uma nota boa, para fazer uma boa apresentação, para ser bem visto pelos teus professores. E hoje eu falo que isso daí vai fazer total diferença na tua vida adulta. Às vezes a gente acha que não, quando a gente é jovem, mas sim, isso vai fazer muita, muita diferença lá na frente. Se você está no mercado de trabalho ou você quer empreender, de grão em grão, você vai ficar mais distante disso. Se você é pai de família, se você tem uma esposa, tem uma namorada, de grão em grão, a tua relação com teus filhos pode piorar ou pode melhorar. De grão em grão, a tua relação com a tua esposa pode melhorar ou piorar. Tive que cortar o vídeo porque alguém me ligou e acabou cortando o vídeo ali. Vou ter que começar a colocar o vídeo no modo avião, né? Mas enfim, retomando, de grão em grão, a felicidade na tua mesa, com a tua família, pode melhorar ou pode piorar. Então, há muitas pessoas usam o termo procrastinação, né? Que foi até um termo que eu falei agora. Mas a gente também, não, como eu falei num determinado momento desse vídeo, nós somos primeiro seres espirituais para depois sermos seres humanos. Então, a gente, na eternidade, nós somos seres espirituais, mas nós estamos apenas como um fragmento, uma passagem aqui na vida humana, né? E a internet, o mundo que já é do maligno, como diz a palavra, ele faz com que a gente nos torne muito mais humanos do que espirituais. Faz a gente ter medo da morte, sendo que a morte para nós é uma salvação, vai ser uma sensação boa, e tudo isso depende do que a gente faz nessa nossa passagem humana, né? Então, eu gosto de acreditar e eu estou estudando isso e já tenho algumas provas e eu quero tornar isso cada vez mais verdade na minha vida e eu quero também que torne verdade para outras pessoas, para que elas não se frustrem com essa procrastinação psicológica, digamos assim, que realmente numa explicação humana assim, ela é psicológica e a gente tem ferramentas psicológicas para burlar ela, né? Como mudar os nossos hábitos e tudo mais. Tem um livro muito bom que se chama O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, são 2 livros que fazem a gente utilizar algumas ferramentas, né? Alguns gaps assim humanos para contornar essa situação. Mas tem um livro muito bom também, eu tô até ele aqui na minha mão, que é a Sídia. A Sídia. Opa, O Vírus que Mata o Amor. Esse livro ele é um livro um pouco religioso, mas ele é muito interessante. Ele faz a gente refletir um pouco sobre a questão da procrastinação e da preguiça espiritual, que essa preguiça e essa procrastinação espiritual faz com que a gente realmente tenha muita preguiça e muita procrastinação aqui na vida humana, né? E o vírus que mata o amor, né? A assídia. A assídia é literalmente isso, é essa preguiça espiritual. E o vírus que mata o amor significa que a assídia, ela é um vírus que ela literalmente mata o teu amor. E o teu amor no livro, ele não é um amor literal que a gente imagina, né? Que é um amor romântico, digamos assim. Mas a gente pode substituir a palavra amor desse livro por todas as coisas que a gente quer fazer para o nosso bem. Para o bem do nosso estudo, para o bem do nosso trabalho, para o bem da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, né? Das pessoas que nós gostamos. E, em primeiro lugar, de nós mesmos,
ou melhor, em segundo lugar de nós mesmos e em primeiro lugar em Cristo, né? Então a CID ela faz matar esse amor dessas coisas que a gente sabe que é bom, que a gente tem que focar, mas essa preguiça espiritual, ela faz com que a gente procrastine e deixe as coisas para amanhã e faz com que a gente cada vez crie aquele nó da garganta, aquelas dívidas financeiras que a gente tem. E, gente, as dívidas, elas tiram o sono de quem tem R$ 10 na conta e também tiram o sono de quem tem 10 milhões na conta. O dinheiro, ele não é nada mais, nada menos do que algo criado pelo humano. Então, o dinheiro não é tudo. Infelizmente, sim, teve um momento em que o homem, né, na história, né, que o homem atrelou seu coração ao dinheiro e hoje a gente é, sim, dependente do dinheiro para fazer várias coisas, inclusive exercer o nosso papel em Cristo, infelizmente, né? Mas o dinheiro, ele é importante para a manutenção dessas coisas desde a da época de Jesus, né? E antes disso, o dinheiro ele era uma moeda de troca, que também era muito importante. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, isso pode ser um tema para um outro vídeo. Mas eu quero explicar para vocês, basicamente, para vocês começarem a refletir um pouco mais sobre o que vocês fazem na internet. E às vezes eu posso estar sendo um pouco hipócrita aqui, né? Porque eu estou falando para a gente se distanciar um pouco da internet, se distanciar um pouco do telefone, mas eu estou gravando o vídeo e, consequentemente, alguém está me assistindo através de um telefone ou de um computador. Mas a questão não é para você parar de usar. A ferramenta, o telefone, a internet, ela é uma ferramenta muito benéfica. Mas assim como qualquer outra ferramenta, ela pode tanto ser usada para o bem quanto ser usada para o mal. E como a gente já sabe que o mundo já é do maligno, a gente tem que tomar consciência de que o telefone, a internet, o computador, ela é uma grande ferramenta e que como o mundo já é do maligno, ela pode sim ser utilizada por algo ruim. Aconselho vocês a assistirem a série O Dilema das Redes. Se eu não me engano, ela ainda tem na Netflix, mas se não tem na Netflix, dá um Google aí que você vai achar em outra plataforma. E lá diz o que acontece por trás do algoritmo, né? Nesse exato momento, enquanto eu estou conversando com vocês, o meu telefone ele está me escutando, ele está processando tudo que eu estou falando e, consequentemente, vai começar a vir mais conteúdo sobre isso ou conteúdos que vão quebrar isso que eu estou falando para mim. Tudo isso aí eu não sei, depende o que o algoritmo por trás quer. Então, a gente não pode usar a internet, usar o telefone como a nossa verdade. A nossa verdade é uma só, né? A nossa verdade é o que vem de dentro de nós, que vem lá de cima, né? Enfatizo novamente. Primeiro nós somos o espírito, primeiro nós somos seres espirituais. Agora nós estamos apenas tendo uma experiência humana. Então vamos deixar que essa experiência humana tire o nosso sono, tire a nossa ambição genuína, tire a nossa vontade de ser bem-sucedido. E bem-sucedido não tem nada a ver com dinheiro. Sucedido vem de sucesso, né? E se vocês procurarem o significado da palavra sucesso, a etimologia da palavra sucesso, vocês vão ver que não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Então, a gente tem sim que buscar uma prosperidade, e essa prosperidade também não tem nada a ver com dinheiro, né? Apesar do ser humano ter atrelado seu coração ao dinheiro, como eu já disse, hoje prosperidade, sucesso e sucedido tem muito a ver com dinheiro. Mas se eu já aceitei que dinheiro não é nada, eu quero muito ter dinheiro, quero muito ser rico, quero ter uma casa boa para minha família ter uma boa qualidade de vida humana, uma boa passagem humana, quero ter dinheiro para poder viajar o mundo, para ter novas experiências, alcançar mais pessoas, falar mais sobre Cristo. Mas eu sei que isso aí não é o que vai me fazer feliz. Não é o que vai fazer eu ter uma excelente morte, né? Então fica aí a minha reflexão de hoje, fica a minha recomendação de livro. A Cide é o vírus que mata o amor, e não precisa ser religioso para ler esse livro. E, consequentemente, vocês também podem assistir a série O Dilema das Redes para entender mais sobre esse mundo dos algoritmos que eu estou te falando. Eu trabalho hoje diretamente com internet, enfim, com a parte digital, então eu sei exatamente, busco saber cada vez mais sobre essa ferramenta. E também fica mais a recomendação de dois livros, que é O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, tá? Que vai fazer tu ter uma visão menos religiosa e mais psicológica sobre a questão dos hábitos, para que você consiga procrastinar menos e, consequentemente, ter uma qualidade de vida terrena muito melhor e que você consiga aí, alcançar os seus objetivos. E nunca se esqueça, o que que tu quer ser daqui a 5 anos? O que que tu quer ser daqui a 10 anos? Qual que é a posição que tu quer ter daqui a 5, 10 anos? E qual que é o posicionamento que tu está tendo hoje para alcançar essa posição? Né? Então fica aqui a minha dúvida e eu espero que essa questão do que você quer ser daqui a 5, 10 anos, o que você está fazendo hoje para isso, qual que é a posição e qual que é o posicionamento que tu está tomando, eu quero que essas questões venham todo dia na tua mente
para que todas as ações que tu faça durante o dia, elas corroboram para que você tenha uma melhor vida aqui na Terra e, consequentemente, espiritual daqui a 5, 10 anos. E eu também não quero dizer que você não vai poder ter momentos de lazer, momentos de descanso, você tem que ter sim, mas tem esses momentos com consciência, que isso aí sim vai fazer total diferença para ti. E sobre a internet, sobre o telefone, não deixe de usar, mas use com consciência. Use para você usar como realmente uma ferramenta benéfica para a tua vida, para que ela consiga abrir mais portas para você, consiga fazer você se conectar com mais pessoas boas e, consequentemente, consiga fazer você abrir a sua mente com conteúdos realmente de qualidade para que você consiga ser uma excelente pessoa nessa terra e consiga deixar diversos frutos. Também tem uma visão egípcia que eu acho muito legal, que é que a gente existe duas mortes, né? Existe a primeira morte é quando teu coração para de bater e a segunda morte é quando o seu nome é falado pela última vez aqui na Terra. Então, se for para o seu nome ser falado pela última vez aqui na Terra e que dure bastante, né? Esse período, que seja por uma coisa boa e não por uma coisa ruim. E para isso você tem que ajudar muitas pessoas, fazer o bem a muitas pessoas, enfim, seguir os princípios milenares que estão aí na Bíblia, né? Na palavra. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima.